seguinte texto da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês essa homenagem também, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis 2,14. Pegou então na capa que Elias tinha deixado cair e bateu na água com ela, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? A corrente separou-se e Eliseu passou em seco para o outro lado. Essa história ela remonta a um profeta que sucedia a outro. Elias, um homem muito usado por Deus, quando foi recolhido, foi tomado num redemoinho para os céus, ele deixa cair a sua capa, propositalmente, imagino eu. Então Eliseu vai até a capa de Elias, e ele havia pedido porção dobrada também disso tudo, e ele fala assim: eu vou fazer teste da fé e da unção de Elias. Então ele fala: quero ver, está aqui a capa dele, se ele é mesmo tudo aquilo que ele diz, se ele é mesmo tudo aquilo que ele faz, se realmente existe unção e fé nesse homem, eu quero ver a prova disso agora. Ele pega a capa, Eliseu pega a capa de Elias, toca no rio, ele para, e eles atravessam o Jordão, a pés enxutos e a pés secos. Por que eu fiz essa comparação? Bota a foto para mim. Porque eu tenho uma foto muito bonita e significativa com o pastor Joãozinho. Não, uma foto que eu estou com ele, por favor. Olha que bonito. Nesse dia do encontro, ele veio com uma sacola. Ele falou assim: irmão André, pastor André, quero te deixar um presente. Estou ativo, mas para mim já está muito difícil descer o tanque batismal, principalmente porque a gente usa uma piscina, tem que subir, descer e tudo. E eu tenho a minha capa batismal. E eu não sei quantas pessoas nesse tempo de vida, quantas vezes essa capa foi usada para batizar a gente nas águas. Incontáveis vezes, não parei para contar. Mas como eu estou tendo alguma dificuldade de batizar as pessoas na água, eu quero passar essa capa para você, porque eu sei que Deus vai continuar fazendo na sua vida tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Então eu olhando para isso me traz boas lembranças, lágrimas, dor um pouco no coração. Eu falei até para o pessoal aqui de manhã, primeira vez que eu usei essa capa, fiquei até com medo de abrir o batistério lá, porque a capa, né, o poder que está na coisa. E eu coloquei no meu coração hoje que, enquanto Deus me permitir, eu vou usar essa capa aqui para batizar pessoas também, para continuar esse legado. Porque olha que bonito, ele pegou a capa de Eliseu, pega a capa de Elias e toca, e eles passam a pés enxutos. Hoje, nós só podemos ter o crescimento que nós temos, o avanço e o progresso da igreja que nós temos, é porque o caminho já está enxuto. Aqueles que vieram antes abriram mais no nosso local, eles suaram, eles choraram, eles morreram, eles ficaram de joelhos, eles entregaram a vida para que a gente pudesse ter um caminho pavimentado, uma igreja próspera e crescente. É o que eu sempre falo aqui na nossa igreja local. Quando eu cheguei aqui, eu não vi dificuldade não, gente. Céu de brigadeiro, estrada lisinha, eu apenas pisei no acelerador, porque pessoas como o pastor Joãozinho foram à frente, pavimentando, tirando espinho, tirando pedra, tirando buraco, tirando vales, e hoje nós podemos viver o que nós vivemos na realidade da igreja, graças a homens como ele. Por isso, se você quer deixar sua homenagem ao nosso querido pastor, eu vou pedir que você fique de pé, e por 30 segundos, não deixe esvair não, eu vou querer uma salva de palmas, um aplauso a Deus pela memória e pela vida desse querido pastor. Você pode aplaudir a Deus pela vida e a memória dele? Pode botar outra foto, Nato. A dele. Agora intensifique nos últimos 10 segundos essas palmas aí. Aleluia. Tu pode puxar mais perto, quero estar, meu Deus de ti, era o hino favorito dele. Mais perto eu quero estar. Cante. Meu Deus de ti. Ainda que
Mais cadência, mais alegria. Você está em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, nós vamos ler Lucas 15, 8, 9 e 10, vou usar um pouco de umas colocações que eu vi, tanto escritas quanto faladas, de um grande amigo, o pastor Mike Anderson, que pregou na nossa última conferência. Eu vou aplicar algumas coisas que eu acho muito bonitas que ele disse, na nossa temática. Já ministrei algo parecido também na nossa série de mensagens Lar do Celar, no ano de 2020, na nossa igreja. Tem aprendizados extraordinários sobre entender a ordem certa de fazer as coisas. O busque primeiro, além da gente falar priorizar a Deus, mas tem a ver também com entender a ordem correta das coisas. Porque a gente tenta fazer algo bom, mas coisas boas colocadas em ordens erradas acabam sendo erradas. Então primeiro devemos entender a ordem correta que Deus coloca na sua palavra que devemos fazer, e se acompanharmos isso, nós teremos vitória, nós prosperaremos, nós teremos sucesso, nós seremos bem-sucedidos. E eu quero tirar alguns ensinamentos nesse sentido, de entender qual é a ordem certa de corrigir situações na nossa casa. Eu quero falar hoje sobre família, sobre desafios dentro de casa, sobre desentendimentos que acontecem dentro de casa e qual é a solução que Deus apresenta e a ordem que Deus apresenta para solucionarmos os problemas da nossa família. Lucas 15, versículo 8 diz assim: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa, e a busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento. Eu quero falar com vocês hoje sobre perdas. Eu sei que você não vai dar aleluia, né? Eu falei, vou falar sobre perda, ninguém falou nada, não deu glória a Deus, eu recebo. Só o Samuelzinho porque não entendeu. Porque a gente não gosta de perda. Se eu falasse aqui, eu vou falar para vocês e pregar sobre a chave da prosperidade. Já tinha irmão rodopiando aqui, entregando, falando mistério. Porque ninguém gosta de perda, mas deixa eu falar um pouco da realidade para você. Na vida, nós vamos viver mais perdas do que ganhos. Para pensar na sua vida nos últimos 2 anos. Quanta coisa a gente não perdeu, quanta coisa não se foi. Estamos vivos, estamos alegres, iremos para o céu. Mas é natural da nossa vida as perdas. Eu acho que a única coisa que eu ganhei nos últimos 2 anos nessa pandemia foi peso. O resto eu perdi tudinho, porque eu fiquei trancado dentro de casa. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, muita gente perdeu familiares. Então foram anos que de fato se aplica isso. Nós perdemos muitas coisas. E aqui o Senhor Jesus, Ele, de maneira mestre, de maneira extraordinária, Ele aplica 3 parábolas como resposta de um questionamento de fariseus. Ele fala de parábolas, primeiro, a parábola da ovelha perdida. Segundo, a parábola da dracma perdida. Terceiro, a parábola do filho perdido, também chamado de filho pródigo. E ele conta essas 3 parábolas para responder um questionamento dos fariseus que falaram assim, ó: Senhor, tu está aí dentro de uma casa de publicanos, de pecadores, você está se alimentando com eles, você está jantando com eles, se confraternizando com eles.
que você está fazendo dentro dessa casa festejando com eles? Como é que pode o Filho de Deus estar no meio de pecadores, na casa de pecadores, comemorando com pecadores? Aí Jesus, ele sai até a porta da casa daquele pecador, e os fariseus estão fora. Fariseus eram religiosos, aqueles que se achavam os filhos purificados, os filhos santos de Deus. Então os filhos santos de Deus estavam fora de casa, e os filhos pecadores estavam dentro da casa, e Jesus estava com eles. Aí Jesus vai até a porta para poder responder o questionamento dos santos filhos de Deus. E Jesus responde a seguinte pergunta: o que você está fazendo, se alimentando e festejando com pecadores? Aí o Senhor Jesus conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Me deixa só abrir aspas aqui para falar para você a geniosidade de Jesus. Porque quando ele é questionado, a última parábola que ele conta é a parábola do filho pródigo. Você lembra? Um filho que pegou toda a sua herança, viveu de maneira torpe, torrou tudo que tinha, acabou com porcos. Quando ele falou: meu pai é um pai bom, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar até o meu pai. Ele volta para casa. Quando ele volta para casa, o filho pecador retorna. O pai faz uma festa, ele faz um churrasco, ele fala: hoje nós vamos festejar, porque aquele que estava morto viveu, aquele que estava no pecado agora voltou para casa, agora retornou. E olha a cena que Jesus termina a parábola do filho pródigo: o filho pecador dentro de casa festejando e jantando, o filho santo que ficou lá fora questionando: por que você está fazendo festa para o meu irmão pecador? E Jesus está à beira da porta com o filho pecador dentro na festa e o filho santo fora da festa. E Jesus termina a parábola aí. Não tem fim essa parábola. Por quê? Porque o Senhor terminou a cena do filho pródigo na cena que ele estava vivendo. Quando eu crescer, eu quero pregar igual Jesus. Porque ele remonta a cena que ele vivia para responder aos fariseus, filhos santos de Deus fora: por que você está com os pecadores lá dentro? E a resposta que a gente tem que dar para Jesus é: qual desses filhos nós somos? Nós somos aqueles santos que não gostam que Jesus esteja com os pecadores? Ou nós somos aqueles que foram resgatados no meio da lama, aquelas ovelhas perdidas que ele deixou às 100 e foi atrás da gente e ele fez festa? Qual dos 2 filhos você é? Essa foi a resposta que Jesus dá. E a resposta de Jesus é interessante, que ele vai falando de uma perda gradual. Parábola das ovelhas perdidas. Tinha 100 ovelhas, ele perde uma. Você é bom em português. Quantos por cento que ele perdeu? 1%. Daqui a pouco ele tem 10 moedas e ele perde uma. Quantos por cento ele perdeu? A mulher perdeu? 10%. Aí na terceira ele tem 2 filhos e perdeu 1 filho. Quantos por cento ele perdeu? 50%. Você entendeu a gradatividade? 1%, 10%, 50%. E o que Deus quer falar aqui no nosso coração essa noite: cuidado com a sua família, cuide da sua casa, porque algo que aparentemente é pequeno pode se tornar 10%. Aí mal você olha, já se tornou 50%. É igual o pecado ele escala muito rápido. Você acha que é um pecado pequeno, daqui a pouco você não atenta, já se tornou algo grandioso, já se tornou uma iniquidade na sua vida, assim como aconteceu no Gênesis. Gênesis capítulo 3, quando entra o pecado no mundo, de desobediência, Adão e Eva desobedecem a Deus. Capítulo 4, Caim mata Abel. Aquilo que era apenas uma desobediência, no próximo capítulo se tornou um homicídio. Cuidado com o pecado, ele cresce muito rápido. Cuidado com a sua casa, porque a perda, ela é muito rápida. Você fala assim: não, isso aqui é pequeno, não, esse problema eu não vou nem tratar aqui em casa, não, isso aqui é coisa de adolescente mesmo, não, isso aqui é coisa de mulher na menopausa. Aí você acha que é pequeno, daqui a pouco aquilo que era 1% se torna 10%, se torna 50%, se torna 100%, e quando você vê, você já perdeu toda a sua casa. Cuide bem da sua casa, cuide bem e fique de olho com as pequenas perdas. Jesus vai mostrando isso de maneira sutil. Nada começa grande, começa com coisas bobas, começa com coisas pequenas, que se a gente não atentar, a gente vai abrir o olho, a gente vai piscar. Quando a gente viu, metade do que a gente fez já se foi. E ele conta, parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e a parábola, eu não vou dizer do filho perdido, mas dos filhos perdidos.
Porque um se perde fora de casa, mas outro se perde dentro de casa. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, mas está perdido. Não é só quem está desviado que está perdido. Tem muita gente aqui achando que é santo bastante, que ninguém merece a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Cuidado para você não estar dentro da casa do Pai e mesmo assim estar perdido. Até porque as coisas maiores e mais valiosas da nossa vida, a gente não perde fora de casa, a gente perde dentro de casa. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Tá pesado esse cajado? Não. As coisas mais valiosas. Então, valorize o que você tem. Ah, ela tinha 10, só perdeu uma, deixa para lá. Não tem valor nenhum. Tem sim, é meu. Não tem valor para você, mas para mim é muito valioso. Não seguir pela cabeça dos outros, como falam lá no Pará, não seja piolho, aquele que vive da cabeça dos outros. Para você não é algo grande, para você não é algo significante, mas você não conhece a minha vida, você não conhece o trabalho que deu para conseguir essa moeda, você não conhece o trabalho só que deu para eu casar, para eu ter filhos. Para você é insignificante, mas para mim vale muito. Valorize o que você tem. É pequeno, é insignificante. Para os outros, você sabe onde aperta o calo, você sabe a dor que foi, você conhece o seu histórico, você entende o trabalho de parto, você entende a luta que foi para você chegar até aqui. Valorize a sua família, valorize a sua casa, mesmo sendo algo pequeno. Você não precisa se medir pelo que os outros acham de você. Até porque a gente vive situações totalmente diferentes. Tem coisas na minha vida que para mim são insignificantes, que para você são as coisas mais importantes. E aí tem coisas na vida de vocês que é simples, é coisa do dia a dia. Vocês nem notam que para mim é um mundo de significância. Deixa eu abrir de novo meu coração, eu sempre vou abrir. Se o seu filho aprende uma palavra nova, ok, aprendeu blue. Ele já viu o YouTube e falou blue. Para você é legal, que legal, parabéns. Aprendeu não sei o que, já está pronta a comida. Você acha isso simples. E eu que tenho uma filha que nunca falou papai e mamãe. O dia que, meu Deus do céu, o dia que a Bela vier aqui e ela der um testemunho e abrir a boca e falar a primeira palavra, a primeira sílaba dela, eu vou estar de joelho, jorrando aqui, vai alagar esse local de tanta lágrima minha e da Nayane. Por quê? Porque uma palavra para o seu filho é insignificante, mas para mim é toda a minha vida, é tudo que eu oro, é tudo que eu busco e é tudo que eu peço ao Senhor. Então eu não vou guiar a conduta da minha casa, do meu valor, pela sua cabeça, porque eu sei a minha dor e você sabe a sua dor. Não deixe ninguém desvalorizar aquilo que você tem dentro da sua casa. Não deixe ninguém dizer qual é o valor, o que importa, o que não importa na sua casa. Valorize o que você tem. Por quê? Porque é seu. É seu. Valorize. Mas também valorize enquanto você tem. Não deixa para valorizar depois que você perdeu, não. Porque maior do que a dor da perda é a dor do remorso. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter andado mais, eu deveria ter dado tempo para meu filho, eu deveria ter dado mais atenção para minha esposa. Aí perde casamento, perde ministério, perde filhos, e agora não tem nada porque não valorizou enquanto tinha. É por isso que os mortos recebem mais flores do que os vivos. Porque a dor da perda, ela fala mais alto do que a gratidão da companhia. Dói muito a gente olhar para trás e falar, eu devia ter feito isso. Eu deveria ter voltado mais cedo para minha casa e ficado com meus filhos. Eu não deveria ter ido para aquele culto. Deixa eu abrir meu coração. Para mim é difícil faltar culto. Eu me sinto culpado. Mas eu olho para trás e eu lembro para mim um dos maiores exemplos que eu tive com o meu pai. Aconteceu aqui em São José dos Campos. Na época que o pastor Felipe pastoreava. Vou falar para vocês de um pecado do pastor Samuel, tá? Depois vocês botam um fuxico aí. Ele estava viajando há muito tempo, eu morava no Rio de Janeiro, o pastor Felipe pastoreava aqui. Consegue para mim só um paninho, gente, que eu vou começar a suar que nem um pano de cuscuz aqui. E fazia muito tempo que eu não via meu pai, ele ficou uns 3 a 4 meses lá para Belém, o Felipe também. E ele falou assim, eu vou para São José dos Campos, e nós nos reunimos aqui, numa semana de reunião do ministério e Santa Ceia Geral, que geralmente eu vinha uma vez por mês aqui para estar com ele, para encontrar o meu pai. Ele vinha para cá, eu vinha do Rio, os filhos, a família se reencontrava aqui. Aí fazia tanto tempo que ele chegou, tipo numa quinta reunião de ministério, sexta um monte de reunião, prega aqui, vem para cá, não sei o que, sábado, Santa Ceia Geral, um monte de reunião, e ele tinha que voltar sábado à noite, domingo de manhã, tinha que estar no culto lá de Belém. Então a gente teve 3 dias, mas não teve muito contato, porque era reunião, era culto, era tanta coisa acontecendo, que a gente não conseguiria aproveitar um tempo de qualidade em família.
Até chegar sábado de manhã, o dia da Santa Ceia geral, o dia do batismo. Aí meu pai fala assim: meu filho, vai na internet, porque eu fiquei sabendo que vai ter um jogo do Flamengo e do Santos. Ele é santista. Vê para mim onde é que é. Falei: pai, é lá na Vila Belmiro. Vê qual é a distância de São José até a Vila Belmiro para mim. O pastor Samuel faltou o culto de Santa Ceia e de batismo para levar os 2 filhos para assistir Flamengo e Santos. Que pecado, que horrível. Deixa eu perguntar aqui para a igreja: vocês lembram do dia que ele faltou? Alguém lembra? Você não lembra não, né, do dia que ele faltou o culto? Mas eu lembro. Você não lembra. Foi insignificante para você. Mas ter o meu pai por um dia, sabendo que ele deixou, às vezes, os afazeres para estar com os seus filhos num jogo de futebol, para abraçar, depois sair de lá, comer churrasquinho com farofa na saída e pastel que caía o óleo assim, era ungido aquele negócio. Eu falei assim: vou botar embaixo que eu vou ser curado aqui nesse local. Gente, eu lembro daquele dia como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Porque era pequeno, mas era o que a gente tinha, e é bom a gente valorizar a nossa família, enquanto a nossa família está conosco. Não se sinta culpado não, pastor, líder, irmão, irmã, em às vezes colocar alguns afazeres de lado para falar: eu preciso cultivar e viver e conquistar boas memórias com a minha família. Por quê? Porque a sua família é o que você tem de mais valioso. O que existe de mais valioso para uma pessoa é aquilo que está dentro da casa dela. É aquilo que você volta para casa, está ali. Não é o que você tem no banco, não é o que você tem na conta, é o que você tem na cama, no sofá e na mesa da sua casa. Valorize enquanto eles estão com você. Aleluias. Tenho 10, eu perdi só um não, é meu. Eu vou parar tudo o que eu tenho e eu vou atrás, e eu vou conquistar aquilo que eu perdi. Valorize enquanto você tem. Eu sei que existe correria da vida, mas dá um jeito. Não deu uma de Esaú. Esaú estava num dia de caça, ele voltou tão faminto, com tanta fome, que ele chegou com o irmão dele e falou assim: o que tem para comer? Ele tem um guisado aqui, me dá um pouquinho disso. Dou não, daqui, dá não, daqui. Aí como filho mais novo, você sabe que filho mais novo é tinhoso, né? Ele fala: não, eu te dou, mas vamos fazer uma troca? Ele: claro, o que você quer? A sua primogenitura. Filhos mais novos são perigosos, cuidado. E os filhos mais novos dizem: amém. Só 2 filhos mais novos. E os filhos mais novos dizem: amém. Me dê a sua primogenitura. Sabe qual foi a frase de Esaú? Que importância, que valor isso tem agora para a minha vida? Pode não ter agora, porque é 1%, mas amanhã é 10%. Depois de amanhã é 50%. Depois de amanhã e depois de amanhã é 100%. Olha o que ele abriu mão. Primogenitura é uma bênção otorgada de Deus para o primeiro e o mais velho de uma família. Bênção espiritual, não sei nem explicar o que é isso, é de Deus para a pessoa. Bênção material, porque quando o pai morre, o primogênito ganha o dobro da herança. Bênção de poder, porque quando o pai morre, o patriarca da casa, o filho mais velho se torna aquele que julga as causas da sua casa e do seu ambiente. Aí Esaú está falando: meu pai está vivo, eu estou aqui, eu não tenho nada, isso não me serve de nada, isso é pequeno, isso é insignificante. Me dá esse prato de comida e pega a tua primogenitura. Mal ele sabia que alguns capítulos depois, Deus ia se apresentar às pessoas falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era para ser Jacó, era para ser Esaú. Mas porque ele achava que era muito pequeno aquilo, ele trocou a honra de ter o Deus Todo-Poderoso se identificando às outras pessoas usando o nome dele. Era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú, mas ele achou que era muito pequeno, e tempos depois aquilo que era pequeno se tornou grande. Valorize o que você tem. É pequeno, seja que nem Nabote. Nabote fez uma vinha. Aí o rei olhou e falou assim: bonito esse negócio, gostei, vistosos os frutos. Ei, me dá a vinha. Não. Mas é pequeno, mas é meu. Tu não sabe o trabalho que deu para fazer essa vinha? Rapaz, mas isso é insignificante. Mas é meu, rei. Você vende? Não, não está à venda. Eu pago o que você quiser. Não tem dinheiro que pague. Como não? Como não tem dinheiro algo tão pequeno? Mas é meu. O rei foi tomar a força. Sabe o que Nabote fez? Ele protegeu o que era dele com a sua vida. Aí alguém vai dizer: burro.
morreu por causa de uma vinha. Não, morreu por causa do que era dele. Era pequeno, mas era dele. É a sua família, é pequeno, insignificante, mas é seu. Entregue a sua vida pela sua casa, entregue a sua vida pelos seus filhos. Pode o mundo dizer que ele não vale para nada, não presta para nada e não vai ter futuro. Aí você rebate falando, mas ele é meu. E se você, diabo, quiser pegar o meu filho, o meu neto, você vai ter que me matar, porque aquilo que é meu eu não dou, aquilo que é meu eu não vendo. Só eu conheço aquilo que é meu. Enquanto está na sua mão, valorize e dê a sua vida por aquilo que Deus colocou. Reconheça. Porque é difícil a gente reconhecer que a gente perde alguma coisa. E a palavra de Deus diz assim, que ela buscou a dracma que se perdeu. É interessante isso aqui, porque se ela buscou, não estava totalmente perdido. Por exemplo, quando o seu filho acaba a aula dele, o que você vai fazer no colégio? Você vai procurar o seu filho ou você vai buscar o seu filho? Você vai buscar. A Bíblia não fala que ela procurou, a Bíblia fala que ela buscou. Por mais que não esteja entendendo, achando agora, um dia eu vou encontrar. Ela não saiu da minha casa, não saiu do meu limite, não saiu da minha bênção, não saiu debaixo da minha cobertura. Não. Pode até parecer que está perdido, mas eu vou buscar, porque eu sei que está ao meu alcance. Eu não preciso procurar. E como é que ela sabe que ela precisa buscar? Como é que ela sabe que tem algo que saiu da nota dela, saiu da visão dela, que ela não deu mais conta? Porque ela contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, está faltando um. A não ser que seja o Lula, acaba por aí, mas não sendo o Lula, não. Com todo respeito. Não, está faltando um. Por quê? Porque eu tinha 10. Eu contei, só deu 9. Onde é que está essa moeda? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. É isso que esse texto significa. É você olhar para a sua vida e falar, o que está perdido na minha vida? Cadê minha comunhão com meus irmãos? Cadê o meu serviço na igreja? Como é que eu estou com a minha esposa? Como é que eu estou com meus filhos? Como é que estão minhas finanças? Como é que está o meu relacionamento com outros irmãos? Como é que está o meu relacionamento no trabalho? Como é que estão os meus projetos do futuro? Comece a se examinar e a contar, porque se você não contar, você nunca vai perceber que se foi. Se você não abrir o olho e ver que existe algo faltando, daqui a pouco vai se tornar 50% e 100%. Comece a contar e ver se bate com aquilo que Deus colocou na sua mão. Comece a se examinar. Aquelas conversas que o homem não gosta, chamada DR. Senta, irmão. Por quê? Porque quando a mulher começa a falar e reclamar, ela está contando algo que se perdeu. Ela está denunciando que tem algo que está fora do lugar. Ela está constatando que ela contou, que ela percorreu e falou, tem alguma coisa perdida aqui dentro de casa. Mas mais difícil do que reconhecer onde perdeu, ainda mais para nós homens, é reconhecer que perdeu. A gente é cabeça dura, a gente não consegue reconhecer o que a gente perdeu. A gente tenta falar, não, está tudo certo, não tem nada de errado, não, está tudo bonito. Lembra quando Moisés tem um encontro com o Senhor no monte, quando ele desce e está resplandecendo o seu rosto, por causa da glória de Deus? A glória é tanta que ele pega uma túnica, ele pega um tecido, um pano, e ele cobre o rosto dele, porque o brilho dele ofusca quem olha para ele. É tão reluzente que as pessoas não conseguem nem olhar e falam, cobre isso aí que não dá para te ver. E ele virou a sensação, olha o homem que brilha, olha o homem do brilho. E ele cobria, e ele andava no mercado, no meio do povo, com aquilo coberto, tamanho o brilho que existia nele. Mas a Bíblia fala que aquele brilho que existia um dia se foi, ele não brilhava mais, e depois de não brilhar mais, o que ele fez? Ele continuou com o rosto coberto, porque ele gostou de ser reconhecido como uma pessoa que brilha, mas o brilho tinha ido embora há muito tempo. Então ele manteve uma capa, uma aparência, uma maquiagem externa, para quando ele andasse pela rua, falava, ó o cara que brilha passando aí, vamos tirar uma selfie com ele, tira uma foto comigo. Por quê? Porque ele brilha, ele gostou da fama, ele gostou do reconhecimento, mas o brilho tinha ido embora há muito tempo. Não coloque uma capa na igreja
diante da sua esposa. Tem coisas perdidas na sua casa, que você coloca um terno, um gravata, posudo, dá um glória a Deus e um aleluia. Aqui a mulher olha e fala assim, que situação é essa? Que negócio é esse tão grande? Que crente é esse? Eu gostaria que ele fosse assim na minha casa. É porque você está colocando uma capa, achando que existe brilho. Mas quem mora na sua casa, quando você tira a ver, não existe mais brilho. Não tente se maquiar, não tente colocar uma capa externa para cobrir um erro eterno, um erro interno, porque um dia você vai se enganar. Tem gente que vem aqui, ué, o que aconteceu com o meu casamento? Estava na igreja, homem de Deus, pregador. É porque você vivia de capa. É porque você vivia encobrindo coisas que foram embora há muito tempo. Não se engane. Olhe para si e reconheça, eu estou sendo um bom marido, eu estou sendo uma boa esposa, eu estou sendo um bom pastor, um bom ministro, eu estou sendo leal à minha igreja e aos meus pastores, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo uma boa mãe. Reconheça o que se perdeu dentro da sua casa. Porque eu sei que é mais fácil a gente encobrir do que a gente reconhecer. Mas o reconhecimento traz libertação. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os erros não prospera, mas aquele que erra e confessa alcança a misericórdia. Não encubre o seu erro, que você nunca vai ter sucesso. Mas quando você vem para a casa do Senhor e fala, Senhor, está errado isso na minha vida, eu errei aqui, eu tratei a mulher mal aqui, eu fiz isso aqui, eu puxei o pano, eu tirei dali, eu não deveria ter visto isso, eu não deveria ter falado isso, Senhor, está errado na minha vida. E o Senhor está falando, gostei, você vai alcançar a minha misericórdia, porque você veio na minha casa e você confessou. Revele para Deus os erros que existem dentro da sua vida. Entenda que você tem que saber onde você deve procurar. Ela perdeu, ela não se deu conta de uma moeda. Então, na hora de encontrar a moeda, onde é que ela foi? Foi na vizinha? Foi no Shopping Colinas, Vale Sul, Center Valley? Foi no restaurante? Foi na igreja? Não. Porque o que ela tinha se perdeu dentro de casa. E você só vai encontrar aquilo que você perdeu na sua casa, quando você procurar na sua casa. Não tem como você perder algo dentro da sua casa e achar a solução fora de casa. Falando primeiro aos homens, estou com um problema financeiro, estou com um problema na vida, só que eu vou me meter no trabalho. Não é no trabalho que você vai encontrar a solução para aquilo que está perdido dentro da sua casa. Eu vou ganhar dinheiro. Não é no dinheiro que você vai encontrar a solução para algo que você perdeu dentro da sua casa. Eu vou para o bar num copo de cerveja, de uísque. Não é na cachaça, não é no álcool que você encontra a solução para algo perdido na casa. Não é na droga que você encontra uma solução perdida na sua casa. Não é na prostituição, não é em outra mulher que você vai encontrar algo que você perdeu na sua mulher. Se perdeu na sua mulher e na sua casa, você vai encontrar na sua mulher e na sua casa. Não tente buscar fora de casa aquilo que você perdeu dentro da sua casa. Onde foi que você perdeu? Comece a procurar lá. Onde foi que você acabou? Comece a procurar lá. Eu fico pasmo. Não é nas compras, não é no vício, não é na jogatina, não é no entretenimento, não são nas viagens, não são nos presentes caros. Casamento totalmente destruído. Não, mas uma vez por ano eu compro uma bolsa muito cara para deixá-la feliz. Você nunca vai encontrar a solução numa bolsa cara. Se você perdeu dentro da sua casa, procure diligentemente aquilo que você perdeu dentro da sua casa. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Vocês estão muito calminhos hoje, gente. E aqui começa a minha pregação e já termina também. Porque quando ela perde, existe uma ordem correta para encontrar. Quando nós perdemos alguma coisa dentro da nossa casa, a gente tem que entender à luz da Bíblia que ela coloca para a gente um mapa, ela coloca para a gente um manual, um beabá de como encontramos coisas perdidas dentro da nossa casa. E aqui vai a primeira atitude dessa mulher. Quando ela vê que tem algo perdido, ao invés dela ir direto procurando, cadê a moeda? Cadê a moeda? Onde é que ela está? Eu vou no canto, eu vou embaixo do sofá, eu vou embaixo do colchão, eu vou em cima da geladeira. Ao invés dela deliberadamente começar a correr, procurando encontrar a moeda, não, ela não fez isso não. Ela não se preocupou em procurar. Primeira coisa que ela fez, ela acendeu a luz. Aleluia.
Luz aponta para a verdade. Você quer encontrar algo perdido no seu casamento? Abra a verdade, conte a verdade, revele a verdade. Por quê? Porque quando nós ligamos a luz, nós entendemos a sujeira que existe dentro da casa. A gente começa a ver qual é o erro que existe dentro da casa. Não tem como você distinguir ou você identificar sujeira e erro se você está no escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Você quer acender uma lâmpada, um candeeiro, você quer acender um holofote na sua casa? Comece a ler a palavra de Deus na sua casa, e ela vai te iluminar através do Espírito Santo e falar: vai lá e confessa, vai lá e abre o jogo, vai lá e conversa. Por quê? Porque enquanto você encobrir, você viverá na escuridão, e na escuridão você não vai saber o que está sujo. Esse que é o problema. A Bíblia fala também que o olho do homem é o candeeiro, é a entrada da luz no corpo. Se o meu olho não está na palavra, eu começo a perder a luz, e daqui a pouco eu me encontro na escuridão achando que eu estou certo. Está cheio de crente, cheio de gente que vem para a igreja, que está com a casa suja, cheia de erro, mas acha que está certo, porque ele perdeu a luz. E quem perde a luz, age na escuridão e na sujeira, achando que está limpo, achando que tem razão, achando que Deus está aceitando. Primeiro passo para você consertar e encontrar o que está aí perdido na sua casa: acenda a luz, traga a verdade, porque a verdade vai ser uma bússola, a verdade vai encaminhar os seus passos. E aí quando você acende, você vê a sujeira. Isso aqui está errado. Meu Deus, que sujeira. Onde é que estava essa poeira? O que é isso aqui nesse local? E você começa a entregar, a entender o que está de sujo lá. Mas ao invés de você varrer para baixo do tapete, coloca para fora da casa. Sujeira não é para ficar dentro, sujeira é para ser colocada fora. Você não pega um rodo, uma vassoura e pega da sacada para dentro de casa. Você pega de dentro de casa para fora de casa. Acenda a luz, traga a verdade. E quando você vê os erros e as sujeiras, comece a colocar um por um para fora da sua casa. Mas você só consegue colocar a sujeira para fora quando a luz está ligada. Então ela não sai procurando, porque tem muita sujeira. Quem sabe está debaixo de um livro velho, de uma meia, de um tênis, de um vaso. Se eu for procurar, eu nunca vou encontrar e eu vou acabar me sujando. Ainda mais na procura daquilo que se perdeu. Então acende a luz. Encontre e identifique as sujeiras. Coloca a sujeira para fora e depois organize. Porque não tem como você tirar um sofá que está fora do lugar enquanto a casa está suja. Porque você não quer sujeira embaixo do sofá. Você primeiro limpa, depois você coloca um tapete. Depois do tapete você coloca uma poltrona, uma chaise, uma mesa de nome. Tem uns nomes que a minha esposa sabe muito bem, Carla, que eu nem sei falar esse negócio não. O outro dia eu cheguei em casa, o que é isso? Isso é um s'il vous plaît. O que é isso? Não sei, é um móvel novo que coloca lá, só para colocar um copo, só isso. Você só vai entender e identificar o que está fora do lugar depois de ligar a luz e tirar a sujeira. Eu estou pregando para alguém? Aí você vai colocar as coisas no lugar. Pode começar a tocar bem baixinho para mim, por favor. Tire da casa o que não deve estar na casa. E organize, e depois de organizar, é natural, é consequência você encontrar o que estava perdido, não é? Tudo voltou para o lugar, daqui a pouco você tirou, opa, está aqui, você nem estava procurando, mas só em você varrer, só em você organizar, o objeto, ele pula, ele se destaca, ele aparece, e você reencontra depois de ligar a luz, de varrer a sujeira e de organizar a sua casa. Então entenda o seguinte, meus irmãos, pode subir o grupo de louvor. Às vezes Deus permite problemas na nossa casa, não para que a gente vá deliberadamente encontrar o que foi perdido. Então Deus permite que a gente venha ter uma perda, mas não é para a gente ir direto procurando o que perdeu. É porque Ele está falando, existem outras coisas que eu quero que você faça na sua casa antes de você encontrar. Às vezes a gente não explica por que a gente teve uma perda. Por que se foi? Por que brigou? Por que saiu de casa? Por que ficou rebelde? Por que foi para cachaça? Por que se prostituiu? Por quê?
Não é que Deus quer, mas Deus usa essas situações para apontar para você que não é só aquilo. Existe sujeira, existe desorganização, as coisas estão fora do lugar, está cheio de pecado. Você nunca vai encontrar o que se perdeu com pecado, com desorganização, de qualquer maneira. Não. Deus permite para você abrir o olho e falar: preciso ligar a luz, preciso colocar para fora de casa algumas coisas, preciso reorganizar para encontrar. Você lembra que Jesus vai nas bodas de Caná da Galileia, e ele executa, ele performa o seu primeiro milagre. Ele transforma água em vinho. Mas tem um detalhe muito interessante nesse texto. Todo mundo sabe a aplicação, a gente fala isso em casamentos e tudo, que a alegria, pegou aquilo que era água, tornou em alegria, porque não pode faltar alegria em casa. Aí todo mundo fica olhando, alegria, não pode faltar alegria. Deixa eu falar uma coisa, não pode faltar água também não. Quando ele chegou, ele falou assim: cadê as talhas? Estão aqui as talhas. Ele enche as talhas não estavam cheias, elas também estavam se esgotando e acabando. Talha e água naquele contexto apontava para purificação e limpeza. As pessoas chegavam na festa e limpavam as suas mãos, assim que a gente faz com álcool em gel e na bacia, para elas poderem adentrar a festa. Então ele fala assim: o problema não é só falta de alegria, é falta de pureza, é falta de purificação, é falta de água. Então a falta da alegria não era para o Senhor falar assim, enche de novo, não. Denunciou um outro erro, a falta de purificação. Existem faltas na sua vida que elas não acontecem sozinhas, elas são puxadas e rebocadas por faltas de outras coisas. E o Senhor às vezes está falando: não tenta apenas encher a garrafa de vinho, tenta entender toda a cadeia improdutiva que te levou a ter esse erro, e começa a encher a talha, começa a se purificar, começa a se consagrar, começa a se separar, começa a se limpar, porque eu não vou trazer alegria em lugares sujos, tem que ter purificação. Aleluia, fique de pé comigo, por favor, glorificando ao Senhor. Eu estou sentindo o Senhor aqui nesse local, estou tão à vontade hoje. Eu acho que essa é o meu prazo. Depois de um mês eu começo a ficar mais à vontade no púlpito. Estou soltinho. Você quer alegria na sua igreja, pastor? Coloca água, purifica, santifica, acende o holofote, liga a luz, pegue a sujeira e fala: para fora. Obreiro tribuloso, para fora. Gente contendeira, para fora. Por quê? Porque aqui não é local de briga, não é local de sujeira, não é lugar de picuinha, não é lugar de discussão. Aqui é local de santificação, é de pureza, é de lavagem. Limpe o púlpito, limpe o ambiente, limpe o local, que a alegria do Senhor vai ser derramada, vai ser multiplicada na sua igreja e na sua casa. Limpa, purifica a tua casa, purifica o altar, purifica o relacionamento, purifica a tua boca, purifica o teu olho, purifica o teu ouvido. O que é que você anda assistindo, ouvindo, falando? Purifica, que você vai começar a encontrar tudo aquilo que se perdeu na sua vida. Existe uma ordem: se perdeu, não adianta buscar diretamente. Deus está falando: primeiro acende a luz, depois coloca para fora o que está de errado e sujo, depois reorganiza, carrega, coloca tudo no lugar, e vai aparecer na sua casa, no seu ministério, na sua saúde, o que se perdeu. Aleluia, aleluia. Quando ela encontrou, ela fez festa. Ela foi para todas as vizinhas, coisa de mulher às vezes, né? Vizinha, de homem também, a gente gosta de uma festa. A gente quer arranjar uma desculpa para fazer um churrasco. Mas ela fez festa, ela trouxe notoriedade aos vizinhos, só depois que ela encontrou. Não compartilhe sujeira da sua casa e do seu casamento com a pessoa do lado. Não fique falando mal da sua igreja e do seu pastor para o seu vizinho. O que você tem que fazer é fechar a boca, ligar a luz, tentar limpar, e depois que consertou você fala: olha o meu pastor abençoado, olha o meu esposo voltou para a igreja, olha os meus filhos na faculdade, na casa do Senhor. Não fique compartilhando com pessoas sujeira da sua casa, compartilhe a alegria. Foi isso que essa mulher falou. Enquanto ela buscava, ela trabalhava, ela estava limpando a casa, ela não ficava fazendo alarde não. Estou trabalhando, estou limpando, estou buscando, estou pregando, estou testemunhando, estou orando pelos meus filhos. Quando voltaram, quando o filho voltou para casa,
festa. Quando a ovelha foi encontrada, festa. Quando a dracma foi encontrada, festa. Aí você torna notório, quando Deus fizer um milagre na sua vida, chama todo mundo da sua rua e fala: olha o que o meu Deus fez na minha vida, o meu Deus é fiel, vamos festejar? Vem aqui, vizinho, eu comprei uma picanha Angus. Ele vai falar em línguas antes de você pregar para ele, só por você ter comprado essa picanha Angus. Faz isso que você vai ver ele dando um eita glória, como falou o pastor João aqui. Festeje em público, mas ore, mas trabalhe em secreto. E olha que bonito, perdeu 1%, encontrou? Festa. Perdeu 10%, encontrou? Festa. Perdeu 50%, encontrou? Festa. Profetizo isso na sua vida. Não interessa se você perdeu 1, 50, 10 ou 100%. Vai ter festa na sua casa, vai ter restituição na sua família. Deus vai trazer de volta, você vai encontrar o que foi perdido e você vai fazer festa. Não chama a gente para chorar, não, chama a gente para festejar. Eu termino com uma história. Existe um provérbio, uma história que diz o seguinte: que um homem foi até uma caverna escondida, ninguém tinha acesso. Aí quando ele entrou naquela caverna, ela estava reluzente, de ouro, diamantes, pedras preciosas, tudo que tem de mais caro estava lá dentro. Aí ele ouviu a seguinte voz: meu amigo, você tem 3 minutos. E ele estava com toda a família dele, os filhos, a mulher. Você tem 3 minutos para você entrar, e você pode pegar o que você quiser e levar para fora dessa caverna, porque em 3 minutos se fecha a porta e ela nunca mais se abre. Mas cuidado para não esquecer o tesouro mais precioso. Ele falou: meu Deus, onde é que está esse tesouro? Aí deu uma de Indiana Jones, deve ter alguma coisa mais valiosa do que todas. Eu estou vendo ouro, estou vendo prata, estou vendo pedras preciosas, rubis, mas eu não posso esquecer o que tem de mais precioso. Nós vamos encontrar. No que foi dado a largada, ele: bora filho, bora criança, cada um pega, bota na cueca, bota no bolso, bota, levanta, pega um pano. E ele saiu pegando ouro, prata, reluzentes, e obras de arte, e coisas valiosas, e pérolas, e rubis. E ele saiu todo assim para fora, e estava na contagem regressiva: 10, 9, ele: vamos lá, e pegando tudo, botando no bolso. Ele sai correndo: 8, 7, 6, 5, e ele sai se arrastando para fora. Quando fecha a porta, aí ele se vê cheio de ouro, cheio de riqueza, cheio de glória. Aí ele fala: que maravilhoso, com isso aqui eu vou comprar uma casa, com isso aqui eu vou comprar um carro, com isso aqui eu vou comprar boas roupas, com isso aqui eu vou fazer boas viagens, com isso aqui eu vou me alimentar nos melhores restaurantes, e com isso aqui eu vou pagar a faculdade dos meus filhos. Filhos. Aí ele ouviu a voz: não esqueça do tesouro mais precioso. Porque às vezes, na busca de querer ter, a gente perde noção que as coisas mais preciosas da nossa vida dormem todo dia do nosso lado, comem todo dia na nossa mesa, andam todo dia dentro do nosso carro. É por isso que o Senhor, quando Ele vai falar a parábola que todos perdem, existe uma mulher que perde uma moeda, uma dracma, e existe um pai que perde um filho. Ele equipara a moeda a um filho. Por quê? Porque o que nós temos de mais valioso não se perde fora de casa, se perde dentro de casa. Que essa palavra transforme o seu coração, mude a sua percepção, que você possa entender que Deus colocou coisas inimagináveis e preciosas na sua vida, e ainda deu para você um protocolo de como você deve organizar e arrumar para você encontrar tudo aquilo que se perdeu. Sabe por quê, meu irmão? Porque no final vai ter festa na tua casa. Eu quero que vocês toquem.